acreditam que é isso? Eu acho que você precisa ir devagar. Você precisa ir aos poucos, né? Você começa estudando um determinado período. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, ficar ali meia hora era difícil. Uhum. Ou seja, você não começou esse tigre dos estudos, eu nunca, Você começou ali no eu ritmo escuto menor. muita gente falando, mas eu queria tanto, mas eu não gosto de estudar. Mas assim, eu não comecei amando estudar. Foi muito difícil. Mas tem algum momento que você ama estudar? Eu não cheguei nesse Olha, ponto. eu cheguei a um momento que eu já tinha criado o hábito de estudar. E aí surgiam outras coisas para fazer. Até assim, se eu tivesse que ir no shopping comprar alguma coisa, e eu achava ruim. Porque eu já estava tão habituada a sentar ali naquele horário e estudar, que se eu tivesse que sair, aquilo ia me demandar uma energia adicional e aí eu não queria. Para mim, eu trabalhava muito com a ideia de culpa. Eu sentia culpa de não estar estudando naquele horário estipulado além da para culpa, mas o estudo. eu creio que o hábito, quando você cria, é igual à academia também. Hoje eu tenho que me policiar. Não, eu não posso ir hoje, eu tenho tal coisa para fazer. Porque foi um hábito que entrou tanto, depois de muitos anos, que eu não quero mais deixar de fazer. Sabe o que eu acho? Às vezes as pessoas não entendem que hábito, ele é hábito para qualquer coisa, para coisas boas e ruins. Isso, assim como tem pessoas que não conseguem ficar sem um chocolatinho por dia, tem pessoas que não conseguem ficar sem uma academia por dia, por exemplo. Olha, eu não consigo, é muito difícil. Vocês fazem muito atividade. Ô, Yuri, vamos combinar? Estudar para concurso é chato. É chato. É chato, porque você não sabe se mas vai o salário é passar. legal. Pois é. Ninguém ama. Ninguém ama estudar para concurso. Agora, uma coisa aquilo que você comunica para você sobre o que você está fazendo, tem um peso. Então, se você fala, vou estudar e tal, e reclama e coloca que é difícil e tudo, isso traz um peso também. Então, se você conseguir, né, o ideal seria isso, se você coloca metas pequenas, vai aos poucos, e à medida que você atende essas metas, você reconhece, agora eu já consigo estudar 2 horas. Agora eu já consigo estudar 1 hora sem olhar no celular. E aí você vai começando a mudar a sua própria disposição em relação aos estudos. E com relação a isso, essa questão de disposição em começar, como não cair na armadilha da pessoa que começa, às vezes começa devagarzinho, como vocês estão falando, mas daqui a pouco ele pega e desiste. Ele tem que retomar, peraí, você está estudando, você tem que lembrar do seu sonho, daquilo que você deseja, da casa que você quer comprar, enfim. O que vocês acham que, para a pessoa não perder o ritmo de estudo, o que é interessante? Na minha opinião, são 2 coisas. Primeiro é saber exatamente o que você quer. E aí, quando você sabe o que você quer, você consegue dizer não para as outras oportunidades que surgem, né? Por exemplo, eu estava estudando e aí surgiu a oportunidade de trabalhar num escritório, que seria ali naquele momento uma recompensa imediata, digamos assim, né? Eu já estava há algum tempo sem salário, mas eu já sabia o que eu queria. Então, eu preferi me manter num caminho mais difícil, em que ia demandar mais renúncias, continuar mais tempo sem ter um salário, passando várias situações difíceis, mas porque eu tinha aquela visão de futuro que estava muito certa onde eu queria chegar. Então, eu disse não para aquelas coisas ali que seriam imediatas. E o segundo, para mim, é a motivação. Por que eu quero chegar até ali, aquele cargo? E aí envolvem muitas coisas pessoais, né? Eu já era mãe. Então, cada um tem a sua história, a sua situação. Então, isso me motivava também. Eu queria ter um emprego em que eu tivesse uma estabilidade em relação aos meus filhos, que eu pudesse... Já era mãe, mas eu queria algo ali estável e me sentir tranquila. Além da função que eu realmente gostaria de exercer. Então, para mim, são essas 2 coisas. Assim, na minha história, eu vejo, sabe? É saber onde eu queria chegar e o que estava me motivando.